Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa 12ª aula ao vivo de quarta-feira às 5h57 da manhã. Essa aula que a gente já vem fazendo tradicionalmente há 12 semanas. Essa é a 12ª semana e é só o começo. E se porventura tu acabou caindo de paraquedas aqui, nunca assistiu uma aula ao vivo, deixa eu te explicar como que as coisas funcionam por aqui rapidamente. Basicamente, o que acontece? Toda quarta-feira às 5h57 eu faço uma aula ao vivo, certo? Aqui no YouTube. E toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem o nosso quadro Mão na Massa, que é o momento onde a gente coloca a mão na massa e aprende algo prático para utilizar a partir dali. Então é realmente uma aula dedicada a colocar a mão na massa. Na aula de quarta-feira fica um tema mais flexível, mas extremamente necessário. Não é nenhum tema teórico, nada disso. É um tema extremamente necessário para formar o mindset de um investidor, de um ótimo investidor, com boas bases, com bons fundamentos, o que a gente vai fazer hoje de forma muito forte, e também para formar um mindset de uma pessoa que quer entrar na rota da riqueza. Não adianta eu ter só a aula mão na massa, não adianta eu só pegar o martelo e ter como usar o martelo. Eu preciso saber como usar esse martelo da melhor maneira possível. Por isso que a gente abrange esses dois pontos. E justamente o tema da aula de hoje é como eu jamais corro o risco de perder todo o meu dinheiro investido em ações. Como que eu jamais perco... como eu elimino, como eu zero esse risco de perder todo o dinheiro que eu estou investindo em ações. E além disso, como que eu faço para multiplicar o meu dinheiro sem correr esse risco? Eu vou te mostrar casos práticos, eu vou te mostrar gráficos, eu vou te explicar, a gente vai fazer a leitura junto desses gráficos, não vai ficar algo difícil de entender, e tu vai te certificar que essa estratégia que eu vou te passar hoje, eu poderia cobrar milhares de reais para passar ela. Mas não é esse meu objetivo. Eu quero te passar essa mensagem através desse conteúdo para tu entender qual é o mindset, qual é o pensamento dos grandes investidores de ações, daquelas pessoas que investem e não são aquelas que correm indo embora dizendo que bolsa é cassino, que bolsa é aposta e ficam fechando os olhos porque não querem entender, acham que é complexo demais. Não, nada disso. Existe uma maneira simplificada e vencedora. Só que poucas pessoas têm a coragem de seguir essa maneira simplificada, que não é simplista, mas vencedora. E é justamente isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou te ensinar o passo a passo para tu nunca correr o risco de perder todo o teu dinheiro investindo em ações. Quiçá, no longo prazo, nunca perder dinheiro investindo em ações. Então, tu vai ver exatamente como que funciona tudo isso. Então, beleza, a gente vai conversar sobre como eliminar o risco de perder todo o dinheiro investido em ações. Ok. Aí vamos pensar numa outra área da vida. O que é uma pessoa que tem um carro, por exemplo, o que essa pessoa faz para eliminar o risco de perder todo o dinheiro que ela colocou no seu carro, caso esse carro seja batido ou caso esse carro seja roubado? O que uma pessoa faz com o seu próprio carro? Basicamente, ela contrata um seguro, certo? Um seguro. E quando a gente contrata um seguro, a gente vai estar pagando mensalmente ali, tem pessoas que pagam anualmente, tem pessoas que pagam mensalmente, tem pessoas que pagam durante um semestre, 4 meses, enfim. Mas a gente vai estar pagando um prêmio, esse é o nome, a gente vai estar pagando um prêmio, certo? Para ter o direito de, caso o nosso carro seja roubado, caso o nosso carro seja batido, a gente restituir um determinado valor, se der perda total. Por exemplo, se der PT, deu perda total, eu consigo reaver todo o valor ali da FIP do carro. E para isso eu pago um prêmio. Então, qual é o foco de uma pessoa que que contrata um seguro para o seu carro? Ela quer efetivamente gastar o seu dinheiro todo mês, pagando, ou seja, perdendo um pouquinho de dinheiro, perdendo pouco dinheiro, certo? Para ter uma segurança muito maior, para ter um risco muito mais reduzido. Esse é o mindset de qualquer pessoa que contrata o seguro de um carro. Eu, por exemplo, tenho o seguro do meu carro e o meu mindset é esse, eu não quero bater o meu carro. Eu não quero que eu assaltem, que roubem o meu carro. Então, por isso eu pago um valor todo mês. Quando eu falo dos investimentos, dos meus investimentos, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Vai ter uma parte dos meus investimentos que vão ser dedicadas a seguros. Aí eu contratar seguros para todo o meu patrimônio. E além disso, por mais que na verdade eu tenha que pagar para ter esse seguro, qual é o meu foco? Eu não quero que esses seguros, esses ativos, esses investimentos que têm a função de seguro, eu não quero que eles subam, que eles se multipliquem. Eu não quero que eles aumentem de valor. Porque se eles aumentarem de valor, quer dizer que todo o resto do meu patrimônio está decaindo. Todo o resto do meu patrimônio está indo para baixo.
O que muitos investidores não conseguem entender é que eles querem que tudo suba. Eles querem acertar 100% das ações que eles investiram, eles querem acertar 100% dos investimentos que eles fizeram. Só que quem acerta 100% dos seus investimentos está usando uma estratégia que não vai se mostrar vencedora no longo prazo. Por quê? Se sobe tudo junto quando a maré está boa, vai cair tudo junto quando a maré está ruim. E muito importante uma frase que o Warren Buffett ele profere há décadas, que é o quê? A primeira coisa que você precisa para ser bem sucedido na vida, não só nos negócios, é sobreviver. A primeira preocupação das pessoas tem que ser em sobreviver, em eu preservar o meu dinheiro, para depois eu estar pensando em multiplicar o meu dinheiro. E isso faz sentido sob duas óticas que eu vou te explicar a partir de agora. Mas primeira mensagem, passo 1, anota, pega o caderno e anota. Ah, boa dica. Se até agora tu não pegou um papel e uma caneta, pega, porque tu vai ter que anotar alguns dados. Alguns dados tu vai ter que anotar para poder revisitar isso depois, senão não vai acabar entrando aqui ou tu vai ter que assistir o vídeo e tá tudo bem. Mas o ideal, pega um papel e uma caneta, certo? Por que a primeira preocupação do investidor tem que ser em sobreviver, em ser em preservar o seu capital, não em multiplicar? Não em multiplicar. Por quê? Pensa comigo. Mais importante que multiplicar o dinheiro em períodos de alta, mais importante, anota essa frase, mais importante que multiplicar o teu dinheiro em períodos de alta é não perder em períodos de queda, ou perder o mínimo possível em períodos de queda que sejam muito sangrentos e muito impactantes, certo? Mais importante do que multiplicar o teu dinheiro em períodos de alta é não perder em períodos de queda. Por que isso? Por que faz sentido isso? Pensa comigo. Digamos que tu pegou R$100, certo? Pegou R$100 e investiu em ações. Dependendo das ações, não importa isso. Tu foi lá e investiu em ações. E posteriormente, logo depois, pouco tempo depois, tu perdeu 50%. Essa ação que tu comprou, uma ação, se desvalorizou 50%. Tu tinha R$100. Agora tu, como desvalorizou 50%, tu tem R$50, certo? Beleza, R$50. Agora, quanto que o meu dinheiro tem que se valorizar para eu chegar nos mesmos R$100? Quanto? 50% de novo? Não. Partindo de R$50, se o meu dinheiro se multiplicar 50%, ele volta somente a 75. Ele não vai a 100. Então, depois que eu perco 50%, eu preciso multiplicar meu dinheiro 100%. Ele precisa render 100%, porque aí, saindo de 50, multiplicando 100%, aumentando 100%, o que vai acontecer? Eu volto aos meus R$100. Só que depois que eu perco, eu tenho muito mais trabalho para rentabilizar o meu dinheiro. Por isso que a preocupação primária do investidor é preservar o seu dinheiro. Eu demorei muito tempo para entender isso. Digo, como assim, cara? Como assim? Porque muitas coisas não entravam na minha cabeça. A regra número 1 é não perder dinheiro. A minha primeira preocupação é preservar capital. Só que eu sei que algumas ações eu não vou acertar, porque eu não sou a mãe de Ná, não tenho bola de cristal. Eu sei que algumas ações eu vou investir e elas vão se comprovar um investimento não tão bom no longo prazo. Como assim eu tenho que cuidar? Sabe, não entrava na minha cabeça. Aí, aos poucos, eu fui começando a entender essa lógica. No momento em que eu limito as minhas perdas, eu preciso ter muito menos trabalho para conseguir multiplicar o meu dinheiro, porque no momento que eu caio, no momento que a cotação dos meus ativos, dos meus investimentos cai, eu tenho muito mais trabalho para fazer o meu dinheiro render. Simplesmente para voltar no 0 a 0, nesse caso, eu teria que ter uma rentabilidade do dobro, rentabilidade positiva do dobro daquela que eu tive anteriormente como rentabilidade negativa. E eu vou te mostrar com gráficos como isso acontece, como uma estratégia que eu vou te passar aqui hoje é muito mais eficaz, muito mais rentável e muito mais segura. Só que poucas pessoas têm a coragem de seguir justamente essa estratégia, ou uma estratégia inclusive similar, justamente porque não tem o autocontrole necessário, a ganância acaba tomando conta. Beleza, já entendemos um dos motivos. O primeiro motivo pelo qual eu tenho que preservar o meu dinheiro é justamente esse, porque eu vou ter muito mais trabalho para rentabilizar o meu dinheiro depois que ele cai. O segundo motivo é que, pensa comigo e decora essa frase, leva ela contigo. Sempre o que sobe, sobe mais do que o que cai. Sempre o que sobe, sobe mais do que o que cai. Decora isso, porque tu vai entender com dois gráficos hoje exatamente como que funciona toda essa dinâmica. Então, beleza, decorou isso, agora eu vou te dizer exatamente quais são os seguros clássicos contra quedas na Bolsa de Valores. Por quê? Quando a gente está falando em investir em ações, a gente está falando em investir em ações
da nossa bolsa de valores. Então, se eu quero nunca correr o risco de perder tudo investindo em ações, eu vou precisar contratar seguros que vão diminuir meu risco e que, se aumentar minha rentabilidade, vou precisar contratar seguros justamente contra as quedas das minhas ações. E quais são os seguros clássicos para isso? São dois. Os seguros clássicos são dois. Tem um terceiro que está tentando se provar, que são as criptomoedas, que é o próprio Bitcoin, que está subindo muito em momentos específicos, em períodos em que a guerra comercial em Estados Unidos e China hoje ele está mais acirrada. O Bitcoin acaba se valorizando, está apresentando alguns movimentos de quando tem um encrudescimento, quando tem um aumento na tensão entre Estados Unidos e China, o Bitcoin está dando alguns saltos, mas não é algo comprovado pelo tempo. Não é algo comprovado pelo tempo. Então, quem sabe seja uma terceira alternativa, um terceiro seguro contra queda nos investimentos em ações, contra crises internacionais, contra crises geopolíticas, certo? Mas esse vai ser um outro escopo, não é o escopo do nosso vídeo de hoje, mas eu não quero te deixar privado, não quero te deixar privada dessa informação. Isso eu estou, inclusive, analisando para ver como isso está se comportando, certo? Mas quais são os seguros clássicos contra quedas nas ações na nossa bolsa de valores? Basicamente, o primeiro seguro clássico é o dólar. O primeiro seguro clássico é o dólar. Porque o que acontece? Mais de 50% do dinheiro investido na nossa bolsa de valores aqui no Brasil é de investidores estrangeiros. E aí, o que acontece? Quando a bolsa cai, quando as ações caem, geralmente quem está vendendo grande parte dessas ações que caíram? O investidor estrangeiro. Dessa maneira, quando o investidor estrangeiro ele vende suas ações, geralmente ele está tirando o dinheiro do Brasil. Ele está tirando os seus dólares do Brasil. Quando ele tira os seus dólares do Brasil, o dólar fica mais escasso no Brasil. E quanto mais escasso uma coisa é, mais ela vale. Por isso o dólar acaba aumentando. A cotação do dólar acaba subindo. Então, geralmente a gente tem esse comportamento inverso. Quando as ações caem, o dólar sobe. Só que lembra daquele chavão que a gente vai decorar aqui, que não é balela, é um chavão que realmente se comprova com o tempo. Geralmente, o que sobe, sobe mais do que aquilo que cai. O que sobe, sobe mais que aquilo que cai. Então, enquanto a bolsa cai, enquanto as ações caem, o preço das ações cai, a cotação do dólar acaba subindo. E com isso a gente consegue se beneficiar fazendo alguns movimentos, certo? O segundo seguro clássico é o investimento em ouro. É o investimento em ouro que eu acabei de fazer uma aula ao vivo explicando o guia completo, o tutorial completo sobre investimento em ouro. Por que o ouro? O ouro ele é um ativo que se comprovou pelo tempo. Há mais de 1000 anos, muito mais de 1000 anos, a população, o ser humano usa o ouro como moeda de valor, como reserva de valor, certo? E se o dólar se eleva nas quedas das ações brasileiras, o ouro ele se comporta como um seguro do seguro. Ele seria o seguro do dólar, por exemplo. Quando a economia americana dá sinais de que vai mal, de que vai entrar em recessão, de que vai entrar numa crise, justamente o ouro se valoriza muito, porque os investidores começam a ter medo de ter uma crise lá e começam a tirar dinheiro de lá, inclusive. E para onde, se eu estou tirando dinheiro da maior economia do mundo, se eu estou vendendo as ações das empresas, que é a maior economia do mundo, a economia mais desenvolvida, uma das economias que mais cresce, certo? Se eu estou tirando de lá, eu vou investir no Brasil, eu vou investir no Zimbábue, eu vou investir na Argentina? Não. O que eu faço? Eu simplesmente vou para algum lugar onde vai preservar o meu valor, onde o meu dinheiro vai ser preservado, só isso que eu quero. Depois eu penso em investir de novo quando essa crise passar, quando ela der sinais de que está passando. Mas o foco do investidor é realmente preservar. Onde que ele preserva? Terrenos, imóveis? Pode ser. Só que em períodos de crise, esses ativos eles caem de valor também. Olha o que aconteceu aqui no Brasil em 2013, 2014, 2015. Caiu. O preço dos imóveis caiu muito. O ouro, pelo contrário, nesses momentos, a sua cotação aumenta muito. Tanto que esse ano o ouro já se valorizou mais de 30%. Hoje a cotação já está batendo R$230 o grama do ouro. Eu comprei ouro em 2015, 2016 a R$140 o grama do ouro. Então, claro que depois eu fiz novos aportes, eu paguei até 170, mais 170 eu nunca paguei, mas, inclusive até fiz uma venda parcial esses dias, até postei no Instagram, por causa dessa grande alta do ouro, e justamente ele se eleva porque os investidores vão correndo atrás de preservar o seu dinheiro e querem voltar a multiplicar
depois que passar essa crise. Então, quais são os seguros clássicos que eu preciso ter nos meus próprios investimentos? Na minha visão, todo investidor, isso não é recomendação de investimento, certo? É simplesmente a minha visão sobre investimento em ações. Todo investidor que tem dinheiro investido em ações, ele precisa ter seguros, ele precisa contratar seguros, é igual ele lida com o seu carro. Ele não quer que o dólar se valorize, ele não quer que o ouro se valorize, porque isso vai significar que todas as suas ações estão se desvalorizando. Agora, existirão momentos em que as ações vão se desvalorizar, isso é normal. Existirão períodos de crise, existirão períodos de pânico, existirão períodos de medo, existirão mais eventos como o dia do vazamento do áudio do Wesley Batista e do ex-presidente Temer. Existirão momentos de, justamente, mais eventos parecidos com a greve dos caminhoneiros. Existirão, e nesses momentos as ações vão cair. Só que, como o que sobe geralmente sobe mais do que aquilo que cai, quando o dólar e o ouro sobem, geralmente eles compensam toda essa queda das ações. Se eu lidar na proporção correta, se eu fizer a análise correta na hora de investir em ações, dólar e ouro, certo? E eu não vou ficar só te falando tudo isso. Vamos direto para o gráfico. Esse gráfico nada mais é do que a comprovação de tudo aquilo que eu estou falando. Então, eu tracei dois cenários para a gente identificar aqui. No primeiro cenário é o cenário da bolsa em queda. E o que existe nesse gráfico? O que eu estou te mostrando aqui nesse gráfico? Vamos lá. Na cor azul, pode ver, ó, na cor azul é o nosso índice Bovespa. Basicamente vai ser a valorização ou a desvalorização da média das ações da nossa bolsa de valores, certo? Na cor laranja é o dólar, é o quanto o dólar subiu, e tudo isso referente ao período de agosto, agora esse mês de agosto de 2019. Então em azul estão as ações, em a laranja está o dólar, certo? Em amarelo está o ouro, o quanto variou o preço do ouro desde o dia 1º de agosto até hoje, até ontem na verdade. Aqui em roxo escuro está o S&P 500, que eu já vou te explicar o que é. É um índice que mede a valorização média das 500 ações que compõem esse índice de ações americanas. Então basicamente esse é o principal índice que mede a rentabilidade das ações americanas. E aqui em um lilás, em um roxo mais claro, está o IVVB11, que tu já vai entender por que ele está aqui, certo? Esse aqui é um fundo de investimento, um ETF, é um fundo atrelado a um índice. Basicamente, esse IVVB11 é um fundo que investe nesse aqui, no S&P 500, que o índice é SPX, que é justamente nas ações americanas. Então, o IVVB11, ele investe nessas 500 ações que compõem esse índice S&P 500. Por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Para a gente analisar o comportamento desses ativos, desses seguros clássicos que eu te comentei, nos momentos de queda das ações. Então o que acontece? Aqui está 1º de agosto, aqui está até o fim do dia 27 de agosto. Então durante esse mês de agosto, o que aconteceu? As ações se desvalorizaram, as ações brasileiras se desvalorizaram 4,51%, em média, 4,51%. Agora, durante essa desvalorização de 4,51%, o que aconteceu com o dólar? O dólar subiu 8,95%. Respeitou aquela lei, aquela nossa lei de que o que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai? Respeitou. Quanto que o ouro subiu? Principalmente influenciado por uma possível recessão americana, principalmente influenciado pela maior tensão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Teve até movimentos mais abruptos aqui. Aqui teve uma calma, um momento de calma, aqui já voltou um momento mais de pânico. Subiu 24,81%. Então, as ações caíram em média 4,51%, o dólar subiu 8,95% e o ouro subiu 24,81%, certo? Ok. Aí pode surgir uma pergunta. Vinícius, ao invés de eu investir em dólar, eu posso investir em ações americanas? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dólar, eu estou investindo na cotação do dólar. Quando eu invisto em ações americanas, eu não estou me protegendo, eu não estou garantindo essa alta aqui ó, de 8,95%, certo? Por quê? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o SPX. O índice, o S&P 500, o índice que é atrelado ao S&P 500, que representa a cotação, a valorização ou desvalorização das 500 ações que compõem esse índice americano, que é o principal índice americano.
Nesse período, o índice caiu 4,15%, quase caiu tanto quanto o nosso índice Bovespa, que são as ações aqui brasileiras. Então, se eu investisse no IVVB11, por exemplo, que é justamente um ETF, um fundo de investimento, que a gente investe para investir indiretamente nessas ações americanas, e com R$ 1.200 já dá para fazer isso, o que aconteceria? Ao invés do meu dinheiro estar investido em dólar, rendendo 8,95% nesses momentos, o meu dinheiro ele renderia o quê? 4,86% só. Por que menos, Vinícius? E por que positivo se o S&P, se as ações americanas caíram de preço? Porque acontece, quanto que é esses 8,95% menos esses 4,15%? Por quê? Meu dinheiro está real, eu estou investindo no IVVB11. Como meu dinheiro está real investindo em dólar, se a cotação do dólar subiu, meu dinheiro sobe. Só que como as ações americanas caíram, meu dinheiro dá uma quedinha. Então o que aconteceu? Restou uma valorização de 4,86%, mas que é menor do que esses 8,95%, que foi o que o dólar apresentou. E quando eu quero contratar um seguro, eu contrato um seguro clássico, um seguro puro. No momento que eu invisto em ações americanas, eu estou correndo o risco, tanto o risco da variação cambial, né? Aquele risco que eu quero correr, eu quero contratar essa variação cambial porque eu sei como se comportam os mercados quando a bolsa cai e o dólar sobe, certo? Mas eu não quero que a parte operacional das empresas americanas interfira nisso, porque no momento que eu invisto em ações americanas, eu estou exposto tanto à variação cambial, à diferença no valor do dólar, quanto à parte operacional das empresas. Eu não quero isso, eu quero só o foco no dólar. Então esse que é um caso simples desse mês que a gente consegue perceber que teria uma valorização muito menor do dinheiro se tivesse investido em ações americanas. Então quando eu falo em dólar, eu estou falando em dólar. Não é ações americanas, não é ETF, não é fundo de investimento atrelado a ações americanas. Dólar é dólar, ouro é ouro, ações americanas é ações americanas, ações brasileiras são ações brasileiras. Não vamos misturar as bolas aí, certo? E vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar o seguinte cenário agora. Digamos que eu contrate uma proporção, eu trate isso numa proporção 3:1. 3:1. O que é essa tal da proporção 3:1? Digamos que de todo o meu investimento em renda variável, certo? Todo o meu investimento em renda variável, eu dedico 3/4 desse meu investimento, 75% desse dinheiro para ações. E 25% desse meu dinheiro eu dedico justamente para os meus seguros, para dólar e ouro. E nesse exemplo aqui que eu vou te dar, tu está dividindo meio a meio. Então, tu pegou o dinheiro que tu focou em investir em renda variável, colocou 75% em ações, colocou 12,5% em dólar e 12,5% em ouro. Essa é uma suposição. Só do dinheiro investido em renda variável. Vinícius, tu acredita que todo o dinheiro tem que ser investido em renda variável, em ações? Não. No meu caso, menos da metade do meu dinheiro está na renda variável, certo? Mas de todo o dinheiro que tu elencou para renda variável, se tu tivesse colocado 75% em ações, 12,5% em dólar, 12,5% em ouro, o que teria acontecido nesse cenário? Vamos lá. A gente fazendo essa conta, eu fiz essa conta aqui, vou te passar os resultados. Então, como as ações brasileiras em agosto caíram 4,51%, qual o impacto que isso teria nessa minha carteira de renda variável, nesses meus investimentos de renda variável? Eu teria não uma queda de 4,51%, porque eu estou com 75% do meu dinheiro investido nisso. Então, isso significaria para mim uma queda de 3,38%. 3,38% de queda para minha carteira, certo? Agora, como eu tenho 12,5% em dólar, quanto que o meu dinheiro que estava investido em dólar teria se valorizado? Eu teria um acréscimo de não 8,95%, porque eu tenho só 12,5% do meu dinheiro nisso. Então, o meu dinheiro, de forma geral, teria aumentado 1,12% por causa dessa minha exposição ao dólar. E relacionado ao ouro, o ouro subiu 24,81%. Mas, obviamente, como a gente tem uma exposição pequena ao ouro, certo? O que acontece? O meu dinheiro se valorizou muito menos do que 24,81%. Ele se valorizou, de forma geral, a minha carteira, 3,10%. Então, uma pessoa, de forma geral, uma pessoa que começou a investir, por exemplo, dia 1º de agosto, e até agora investiu em ações, dólar e ouro, e manteve seu investimento até agora, até o dia de hoje que a gente está fazendo essa aula, ela teve seu dinheiro de forma consolidada, mesmo com as ações caindo 4,51%, ela ganhou 8,84%. Ela está rendendo positivamente o seu dinheiro em 8,84%, certo? Grava isso.
Ah, Vinícius, mas e eu não vou deixar de render muito meu dinheiro quando a bolsa subir? Porque pensa bem, quando a bolsa subir, as ações vão subir bastante. Só que meu dinheiro em dólar e ouro, eles vão cair de preço. Eu vou acabar perdendo dinheiro nesse lado da moeda aqui. Será que eu não vou perder muito dinheiro nesses momentos? Não vou te responder com palavras. Vou te responder com um gráfico, que a gente vai conversar sobre o gráfico 2, um cenário de alta, não um cenário de baixa. Então vamos lá. Esse é o cenário 2, um cenário da bolsa em alta. Então no primeiro cenário a gente verificou que quando a bolsa caía, dólar e ouro se valorizam e ficou até positivo. Eu consegui ganhar dinheiro mesmo perdendo dinheiro em ações. De forma geral, eu ganhei dinheiro. Agora vamos ver como é que acontece esse cenário quando a bolsa está em alta. Será que eu não perco? Não deixo de ganhar muito dinheiro? Será que eu não vou perder dinheiro? Por quê? Porque as minhas ações agora elas vão subir menos do que a média das ações. Isso vai representar um valor menor na minha carteira porque eu tenho só 75% do meu dinheiro investido em ações, só 75%. E eu tenho 12,5% investido em dólar e ouro. Então vamos ver como é que se comporta tudo isso. Aqui basicamente eu peguei, não quis pegar um intervalo de tempo diferente. Então eu peguei um momento nítido, um momento claro em que a gente teve uma alta das ações no Brasil, certo? Que foi o mês de janeiro desse ano. Então se eu pegar do primeiro dia de janeiro de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2019, até pegou um pedaço do dia 1º de fevereiro, mas não altera aqui o nosso mindset, a nossa análise. O que aconteceu? As ações brasileiras subiram 11,63%. 11,63%. O que aconteceu com a cotação do dólar? Naturalmente, o dólar caiu 6,03%. O ouro, naturalmente, também acabou dando uma queda, porque era um momento, o ouro está mais relacionado a crises internacionais, o ouro está mais relacionado a crises geopolíticas, então justamente o ouro acabou se desvalorizando 2%, uma medida pequena. Respeitou a nossa lei de que o que cai sempre cai mais do que aquilo que... Respeitou a nossa lei do que o que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai? Respeitou. Nesse caso, respeitou a nossa lei. O que subiu, o índice Bovespa, as ações brasileiras, subiu mais do que aquilo que caiu, que foi o dólar e o ouro também nesse caso. Certo? Tendo isso em vista, qual análise que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez para o cenário 1. Qual o impacto dessa alta e dessas quedas nos investimentos de uma pessoa que começou a investir em 1º de janeiro de 2019 e foi até 31 de janeiro de 2019, para a gente ver qual o impacto numa carteira de investimentos que respeita aqueles percentuais que a gente comentou. O índice Bovespa, as ações brasileiras, elas subiram 11,63%. 11,63%. Como investidor, esse investidor tinha 75% do dinheiro dedicado à renda variável investido nas ações brasileiras, ao invés do dinheiro deles, de toda a carteira de investimentos, rentabilizar 11,63, rentabilizou menos, 8,72, o que é perfeitamente natural, porque está com 75% do dinheiro investido nisso. Agora, o dólar, a questão do dólar que caiu 6,03%. Mas como esse investidor tem 12,5% do seu dinheiro investido, certo? Investido em renda variável, 12,5% está em dólar, isso se causou uma desvalorização na carteira de investimentos dele, em todo o patrimônio investido em renda variável, de 0,75%, bem menor do que 6,03%. Ok, falando sobre o ouro também, a exposição desse investidor é de 12,5% da sua carteira de renda variável ao ouro, e o ouro caiu 2,02%. Só que como esse investidor tem 12,5% da exposição ao ouro, justamente o dinheiro todo investido em renda variável caiu 0,25%. Então, de forma consolidada, o que aconteceu? O que aconteceu? Ao invés da carteira de investimentos desse investidor subir 11,63%, como aconteceu com as ações, subiu menos, subiu 7,72%. Poxa, Vinícius, mas subiu muito menos. Como é que tá me dizendo para fazer isso? Como é que tu acha correto? Como é que tu mesmo faz isso com os teus próprios investimentos? Dá uma olhada na análise que vem agora. O que acontece? O que a gente tem que entender que qual é aquela regra número 1, eu sobreviver, eu limitar ao máximo as minhas perdas, porque senão dá muito mais trabalho para eu aumentar a minha rentabilidade. Eu vou ter que render o meu dinheiro muito mais para eu conseguir efetivamente ganhar dinheiro se eu não controlo as minhas quedas. E os grandes investidores controlam muito mais as quedas do que as altas. E assim eles conseguem ter muito sucesso no longo prazo. Então eu vou te dar dois cenários. Cenário 1 agora. O cenário 1 agora. O que acontece, quanto que rendeu a carteira de investimentos de uma pessoa que teve o seu dinheiro derretendo 4,51%,
certo? Que foi lá no cenário 1, 4,51% e depois subiu 11,63%. Essa é uma pessoa que, de forma clássica, investiria somente em ações. Então, seu dinheiro caiu 4,51% e depois rendeu 11,63%. No consolidado, de forma geral, se ela, por exemplo, investiu 100 mil reais, seu dinheiro caiu 4,51%, depois subiu 11,63%, se ela investia só em ações, ela saiu de 100 mil reais para, no final das contas, ficar com 106.600 reais. Ou seja, ela teve uma valorização do seu dinheiro, passando por esses dois cenários, teve uma valorização de 6,6%. 6,6%. Ela saiu de 100 mil, foi para 106.600 reais. Agora, pega o segundo caso, da pessoa que investiu de forma diversificada, respeitou essa proporção desse exemplo que nós demos aqui nessa aula de hoje, certo? Quanto que foi a rentabilidade dessa pessoa? Então, no primeiro caso, o seu dinheiro subiu muito pouco, subiu 0,84%, certo? 0,84%. Depois, no segundo momento, quando a bolsa caiu. No segundo momento, quando a bolsa subiu, subiu 7,72%. Essa pessoa, se ela investiu 100 mil reais, ela saiu no bolso com 108.620 reais. 108.620 reais. Ou seja, ela não teve uma rentabilidade de 6,6%. Ela teve uma rentabilidade de 8,62%, o que é uma rentabilidade 30% maior, 30% superior, simplesmente por eu controlar a minha ganância e aplicar justamente um método que faz com que, além de eu não correr nenhum risco de perder todo o meu dinheiro investindo em ações, porque eu estou investindo em investimentos com comportamento inverso, quando um sobe o outro cai, só que a gente vê por que quando um investimento sobe, geralmente ele sobe mais do que aquilo que cai. Porque qual é o máximo que eu posso perder do meu dinheiro que está investido em ações? Qual é o máximo que eu posso perder do meu dinheiro que está investido em dólar? Qual é o máximo que eu posso perder do meu dinheiro que está investido em ouro? 100%. No pior dos mundos, no caos, qual é o pior dos mundos? Eu posso perder 100%. Agora, qual é o limite de alta para os meus investimentos? Não existe. Eu posso pegar o meu dinheiro e investir numa ação que se rentabilize 20.000%, 10.000%, 1.000%. Eu posso investir o meu dinheiro em dólar, como aconteceu lá, quem investiu em 2014 em dólar, pagando 1,85, 1,86 o dólar, conseguiu, se quisesse, vender a 4,20. Conseguia ter um retorno de 150%. Então não tem limite para alta. Para queda tem. Por isso que, geralmente, aquilo que cai de preço, os investimentos que caem de preço, em algum momento o investidor começa a olhar, poxa, caiu 40%, caiu 50%, caiu 60%, não pode. Essa empresa não está tão destruída assim. Não pode, o dólar está muito barato, o ouro está muito barato, eu vou começar a comprar isso daqui, porque tem limite para queda. Não tem limite para alta, certo? Então, muitas vezes os ativos sobem muito mais do que aquilo que cai, porque para queda tem limite. E quando chega perto do limite, as pessoas, opa, isso aqui pode ser uma oportunidade, isso aqui está caindo mais do que deveria, certo? E aí ativa esse outro comportamento de que os investidores vão lá comprar o que está caindo e naturalmente o que estava subindo agora dá uma arrefecida. Então, se eu efetivamente controlar o meu risco de perder todo o meu dinheiro investindo em ações, eu garanto muito mais sucesso no investimento em ações no longo prazo. Então, eu mostrei um caso prático de que uma pessoa que diversifica mais, que rende menos o seu dinheiro no cenário de alta, consegue ter rentabilidades maiores no longo prazo e nunca corre o risco de perder todo o seu dinheiro investindo em ações. E eu quero atentar para alguns detalhes. Primeiro detalhe, esse exemplo foi com o índice Bovespa, tá? Foi com as ações brasileiras, certo? Se eu pegar justamente e investir num índice que investe, porque no que investe esse índice? Nas 64 ações de maior valor de mercado e maior volume da negociação. Então entra aí empresa boa, empresa ruim, empresa que está crescendo, empresa que está endividada, empresa que está melhorando seus lucros, empresa que está quebrando. Então a gente acaba pegando tudo que é tipo de empresa, inclusive empresas péssimas. Agora, imagina qual o potencial disso se eu seleciono as minhas ações. Se eu analiso os indicadores, se eu faço uma análise quantitativa, que eu já fiz uma aula ao vivo sobre isso, se eu faço uma análise qualitativa, se eu diversifico nos setores corretos, se eu monto uma carteira de investimento em ações mais focada, se eu não pego tudo que é empresa boa, empresa ruim, o meu potencial aumenta muito mais. O meu lucro vai aumentar mais e eu vou estar, da mesma forma, protegido contra perder dinheiro em cenários de queda, certo? Além disso, essa proporção 3:1 foi um exemplo que a gente adotou aqui. Essa proporção pode ser modificável, não é uma regra geral, tá? Foi um exemplo que eu adotei justamente para te explicar toda essa dinâmica. Respeitando essa proporção nesses dois cenários,
o resultado seria extremamente positivo, certo? Mas pode variar, depender do momento. Se eu estou mais tranquilo com a economia internacional, eu posso ter um pouco menos de seguro. Se eu estou mais assustado com o que pode vir a acontecer, eu posso ter uma proporção maior de seguros? Posso, não tem problema. Mas esse é um exemplo de proporção, certo? E falando sobre isso, justamente todo esse cenário, o que a gente entendeu? Qual o resumo dessa aula de hoje? Qual o grande resumo dessa aula de hoje? Como que eu faço para não correr o risco de eliminar? Como que eu faço para não correr o risco de perder todo o meu dinheiro investido em ações? Como que eu faço para eliminar, para zerar a chance de perda do meu dinheiro investindo em ações? Eu preciso contratar seguros, da mesma maneira como eu contrato seguro para o meu carro. Eu vou investir em um determinado investimento e a minha ideia é que eu não ganhe dinheiro com ele. Eu não quero ganhar dinheiro com ele, porque se eu não ganhar dinheiro com ele, as minhas ações vão estar subindo, mas eu estou muito mais protegido. E nos cenários de queda, de crise que vão vir, as ações vão derreter, esses ativos vão explodir. Fazendo rebalanceamento entre isso tudo, eu vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo, aproveitando promoções, eu consigo ter muito mais sucesso no longo prazo do que simplesmente eu investir nisso e ficar parado. Então, se eu investir nisso e ficar parado já é bom. Se eu selecionar minhas ações, ao invés de comparar tudo isso com o índice Bovespa, é melhor ainda. Se eu fizer o rebalanceamento, usar a alocação de ativos, é melhor ainda. É isso que meus alunos aprendem na prática no meu treinamento método RRP45. É como a gente faz todo esse jogo, como eu analiso ações, como que eu faço essa proporção, qual seria a proporção mais ideal, mais indicada para a gente utilizar, como que eu faço essas vendas na alta e compra na baixa, em que momento eu consigo identificar qual é o momento correto para isso, é tudo isso que eu ensino no método RRP45 e que qualquer pessoa comum pode fazer e pode ter lucros muito superiores à média de rentabilidade em que a gente vê por aí. De forma não a ficar ganhando dinheiro, mas poxa, de forma a construir a vida que tu quer, de forma a realizar os teus sonhos, de forma a parar de viver a vida que dá para viver, de forma a começar a viver a vida que tu quer, que tu sonha. Porque querendo ou não, é com dinheiro que tu vai conseguir ter segurança financeira, é com dinheiro que tu vai conseguir realizar sonhos, é com dinheiro que tu vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, para eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso de dinheiro. Não tem como dar sorriso, dar aperto de mão, dar tapinha nas costas e conseguir fazer aquilo que eu quero efetivamente da minha vida. Não tem como. Eu preciso justamente do dinheiro para me dar a base, para ser o meio que vai justamente possibilitar eu ter essa vida que eu quero, eu conseguir ficar mais com a minha família, eu conseguir fazer viagens que eu quero, eu conseguir ter experiências que eu quero. Por isso que a gente fala sobre dinheiro, sobre multiplicar dinheiro, certo? Esse é o foco, esse é o mindset, essa é a mentalidade. E se porventura tu ainda não viu, eu tenho uma aula aqui no YouTube, onde eu falo exatamente como investir, como e por que investir em dólar e como e por que investir em ouro. Então, se tu não assistiu ainda, se tu não sabe ainda como é que faz, justamente eu vou deixar os links na descrição, logo aqui abaixo desse vídeo, certo? Logo aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar na descrição para tu poder acessar essas aulas e ter esse conhecimento que não deixei privado. Eu abri esse conhecimento, como e por que investir em dólar, como e por que investir em ouro. Tem aula também sobre os indicadores para analisar na hora de escolher, de investir em uma ação. Tem também uma aula justamente sobre como eu operacionalizo tudo isso, como eu invisto em ações, dando os exatos cliques no meu computador, eu mostro a tela do meu computador. Nessas aulas relativas ao dólar e ao ouro, eu mostro a tela do computador, mostro como investir, mostro as várias possibilidades para investir. Então não tem. É só querer botar a cara e entender que essa é uma estratégia do investimento daqueles que são vencedores no longo prazo. E se tu não controlar a ganância, tu já percebeu que tu vai acabar investindo só numa coisa, vai dispor só uma coisa e vai acabar correndo um risco muito maior do que deveria ou do que simplesmente poderia, certo? E correndo maior risco, tendo menor rentabilidade, não faz sentido. Usando esse tipo de estratégia, contratando seguros, tu diminui teu risco e aumenta a tua rentabilidade. Então, se tu curtiu, se tu realmente curtiu, se fez sentido, minimamente fez algum sentido essa aula aqui pra ti, se clareou alguma coisa na tua cabeça, tu aprendeu alguma coisa nova, só uma coisa nova hoje, o que eu te peço? Um simples pedido básico. Deixa o teu like aqui embaixo, certo? Clica no curtir, porque as redes sociais elas entendem que esse assunto é relevante e distribuem para mais pessoas. Além disso, pega essa aula, pega o link dessa aula e manda para todas as pessoas que tu conhece que investem em ações. Ou mais, para aquelas que têm medo de investir em ações. Sabe aquelas pessoas que eu tenho certeza que tu conhece, que dizem que bolsa é cassino, bolsa é aposta, que bolsa não é para mim, é só para especialistas?
manda para essas pessoas, ajuda essas pessoas, faz com que essas pessoas também entrem com a gente na Rota da Riqueza. Dessa maneira tu vai ajudar cada vez mais pessoas e tu também vai me ajudar a cada vez eu conseguir ajudar mais pessoas. Eu realmente conto contigo nisso se eu conseguir te passar algum conteúdo, se algo aqui fez sentido para ti, certo? Vou dar uma olhada agora nos comentários. Bom dia, chegando agora, não sei se te respondeu, como investir em dólar e melhor investir quando a bolsa estiver em alta então? Já respondi isso, Edmilson, como investir em dólar. Tem aqui na descrição desse vídeo, tem uma aula sobre como investir em dólar, por que investir em dólar, maneiras de investir em dólar e todo o passo a passo, certo? E melhor investir quando a bolsa estiver em alta então? É melhor investir quando a bolsa estiver em alta então? É melhor investir sempre. É melhor investir sempre. Quando eu tenho que investir em dólar e ouro e ações? Sempre, sempre. Por quê? Eu não sou a mãe de Ná, eu não sou o pai Vini, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não sei quando as ações vão subir, quando vão cair. Os charlatões, as pessoas que adoram dizer que sabem antecipar os movimentos do mercado, eles têm previsão, não sei o que eles têm algo que eu não tenho, certo? Mas, só pode, né? Eles só podem ter algo que eu não tenho. Mas eles conseguem prever o futuro, eles sabem que vai subir. Tá, essas pessoas vão te dizer que vai ter um exato momento para dólar, um exato momento para ouro, mas isso não existe. Eu tenho que estar sempre exposto e respeitar algumas estratégias que vão fazer com que eu seja vencedor no longo prazo, certo? Ótima aula, parabéns, muito obrigado, hashtag eu tô na rota. Poxa, quem for mais audaz ainda, vai colocar aqui o hashtag eu tô na rota, vai tirar um print e vai postar nos stories do Instagram depois. Eu quero ver quem vão ser essas pessoas audazes aí. Hashtag eu tô na rota. Muito obrigado, show de bola, parabéns e gratidão. Gratidão é minha ter vocês aqui. Se não fosse por vocês, eu não estava aqui. Obrigado mesmo. Muito bom, minha carteira em ações está negativa. Está negativa, tenho que aplicar isso. Ótimo, excelente. Pai Vini foi boa. Show de bola, gente. É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem, deixem aqui nos comentários. E me fala agora nos comentários. Tu tem medo de investir em ações? Essa estratégia fez tu diminuir o teu medo de investir em ações? Como que tu está lidando com tudo isso, com o investimento em ações? Tu tem medo, tu já está investindo? Essa estratégia te fez ter mais segurança para investir em ações? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu entender perfeitamente o que está acontecendo contigo. Eu vou ter o maior prazer em te responder pessoalmente o comentário que tu deixar. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.